Então nós estamos fazendo nossa série expositiva em Hebreus, e o tema de hoje, a gente vai estudar o capítulo 12, versículo 4 ao versículo 13, e em nossa mensagem o tema de hoje será: Deus disciplina seus filhos. Deus disciplina seus filhos. Quantos filhos de Deus a gente tem aqui? Deus disciplina os filhos dele. Só tem isso de filho de Deus, é? Quantos filhos de Deus a gente tem aqui hoje? Amém. Oh, que lindo, amém. Prepare-se para a vara. Deus disciplina seus filhos. É tão reconfortante para nós dizer que Deus é o nosso Pai. Falar que somos filhos de Deus. A gente sabe que somos filhos de Deus porque nos convertemos a Jesus Cristo. Isso nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas essa relação, ela tem alguns princípios. Essa relação pai e filho, Deus e você. Ela tem alguns princípios, meus irmãos. Nós nos chamamos de irmãos porque temos um pai só, que é Jesus. Todos nós aqui temos o mesmo pai. Essa relação, ela tem alguns princípios. Como, por exemplo, o que nós vamos meditar hoje. São muitos princípios. E a correção é uma delas. Filhos crentes, filhos cristãos, aqui falando do nosso convívio, filhos naturais, mas crentes, quando bem ajuizados, eles não se rebelam contra os seus pais. Está ouvindo, meninos, adolescentes? Vocês são de Deus, são de Jesus. Cadê os adolescentes? Está ali, né, escondidinhos? Isso. Os filhos não se rebelam contra os pais, quando bem ajuizados, servos de Deus. Pelo contrário, são subordinados a eles, com todo o respeito, carinho, honra e obediência, conforme a palavra de Deus lhes diz, lhes orienta, lhes ordena. É o que está escrito lá em Êxodo 22:12. Projeta aqui, Êxodo 20, versículo 12. 20, versículo 12. Cadê os adolescentes? Leiam aí os adolescentes, bem alto. Vamos. Amém. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não se honra o pai e a mãe só nos dias festivos, quando a gente comemora hoje o dia da mamãe, aí a gente dá presente para a mamãe, ou no dia do papai, que a gente dá presente. Eu ganho tanta cueca, meia, que eu já estou cansado. No acidente eu perdi a minha carteira, estou até precisando de uma carteira, Deus, agora vale. E eu digo às vezes, não quero mais cueca. Mas a gente não honra pai e mãe só nesses dias, a gente honra a vida inteira. Pai e mãe devem ser honrados, e os filhos bem ajuizados fazem isso. Os pais crentes, por critério moral, direito e amor, eu estou falando critério moral, direito e amor, e completamente longe daquele discurso politicamente correto, o que o pai faz? Ele segue a orientação bíblica. Então, filhos que aqui estão, o que o pai faz? Disciplina, corrige os seus filhos, porque os pais receberam de Deus a autoridade para isso. Deus comunicou isso para os pais: correção, disciplina.
E o pai tem que fazer isso. Sempre que vê o filho saindo da linha. Enquanto isso que eu estou construindo com vocês aqui, a palavra de Deus, ela dá o atestado do que eu estou falando aqui para os pais. Vamos abrir algumas vezes aqui em Provérbios, eu vou projetar só para vocês lerem comigo. Provérbios capítulo 13. Primeiro, capítulo 13, versículo 24. Então, um pai bem ajuizado que cumpre a palavra de Deus, na sua relação com seu filho, ele deve fazer isso, ó. Leia aí, papai e mamãe, com força, para o filho ouvir. O que retém a vara aborrece seu filho, o que não corrige, coloca o seu filho em maus lençóis. Mas o que ama, desde cedo, corrige, disciplina. Está vendo, meninos? Minha mãe e meu pai eram craques nisso. Gostavam de cumprir essa palavra, que é uma beleza. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Está vendo? Corrige o menino, corrige a menina enquanto é tempo. Ela não vai morrer por causa disso, não. Não vai. Você sabe muito bem disso. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma da onde? Do inferno. Agora veja comigo Provérbios 29, 15 e depois o versículo 17. Tá bom? Aí agora essa eu quero que vocês leiam também. Vai lá, Provérbios 15, 29, versículo 15. Bem forte. Olha que coisa. Então a correção, a disciplina, ela entrega a sabedoria. Lá em casa os meninos estão ficando doutores. Lá eu chego junto. Então tem que acontecer assim. Porque isso dá sabedoria. Mas a criança que é entregue a si mesmo, ela vai envergonhar a mamãe, vai envergonhar o pai também. E o verso 17. Está vendo? Corrige o teu filho e te darás descanso, darás delícia à tua alma. Então nós temos que fazer isso. Pai e mãe, não respeite o cangote de ninguém, de filho nenhum. Não respeite o cangote grosso de um filho e nem as costas largas dele, não. Corrige o menino, corrige a menina. Porque se você não fizer isso, você não vai cumprir a palavra de Deus. E se você não fizer isso, você vai chorar. E o seu choro vai ser tarde. E o desgosto e a tristeza que você terá, o politicamente correto, vai bater nos seus ombros e vai dizer: é isso mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim não. Poderia ser completamente diferente. Completamente diferente. Eu já apanhei por coisa que eu não fiz. Mas aí quando minha mãe soube que não era o que eu fiz, ela disse: mas já guarda aí que já foi pelaquela que eu não fiz. Eu disse: é isso aí, mãe. Então tá tudo bem, é bom. Pai e mãe são sábios quando fazem isso. E os pais e as mamães sabem quando deve corrigir os filhos. Eles sabem fazer avaliação, mas Deus faz avaliação muito maior do que nós. Nessa dinâmica que o autor está trazendo para nós aqui, nessa perspectiva, uma vez que fomos acolhidos por Deus como filhos. Se eu sei avaliar quando meu filho deve ser corrigido, minha filha deve ser corrigida, quanto mais Deus, que é sábio eternamente, Ele sabe a hora certa de nos corrigir.
E quando a correção dele vem, não vem demasiadamente pesada ou frouxa demais, ela vem na medida certa. Tudo que nos acontece, eis aí, eu não me acidentei, Deus está me corrigindo em alguma coisa. Então é a forma de Deus corrigir. É uma delas, né? Uma das formas. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler Hebreus? Vamos ler Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 13. Deixa eu falar. Uma das coisas que eu sei que Deus me fez ver, que eu não estava vendo com muita clareza, eram algumas coisas que Levi já estava conquistando. E naquele dia, meu filho, eu vi, viu? Você cresceu bastante, viu? Falando aqui publicamente, aqui entre nós, irmãos e filhos de Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, e como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desanimais quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, os pais naturais, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É mesmo. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Aí ele volta àquela imagem que ele começou no capítulo 12 da corrida. Ele retoma essa metáfora aqui. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina nos endireita. Senhor, nós oramos sobre a Tua palavra. Te agradecemos por ela. Fala conosco, Senhor. Nos mostre o caminho da disciplina. Nos mostre, Senhor, o bom fruto que ela produz. Alimenta o Teu povo essa noite, Senhor, na reflexão desta mensagem. Que como filhos de Deus, devemos ser por Ti disciplinados, sempre que for necessário. Isso é bom, Senhor, para a nossa alma. Se um pai, quando incita a vara sobre o filho, livra a alma dele do inferno, Senhor, quando Tu te moves de forma a disciplinar conosco, grande livramento o Senhor também está nos
proporcionando. Obrigado, Senhor. Me ilumine o coração, Pai. Me dê clareza, me dê a autoridade e poder para conduzir este sermão. E que o Espírito Santo aplique ao coração da igreja, conforme o teu querer e tua vontade. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. No versículo 4, o autor comunica uma luta. A luta contra o pecado. E essa luta chega em demandas extremas. Pode chegar em situação de sacrifícios extremos. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Nos é lembrado aqui, queridos, que os cristãos têm uma batalha diária. Cristãos lutam diariamente. Nossa luta, o autor chama aqui de a luta contra o pecado. Nós lutamos diariamente contra o pecado. E é bem verdade, irmãos, que você e eu sentimos essa luta na nossa própria pele. Todos os dias lutamos contra o pecado. Ele se manifesta de diversos tipos, diversas facetas, diversas formas de tentações, tentando atrair o nosso ânimo, tentando desviar a nossa trajetória e nos levar por caminhos que desagradem a Deus. A nossa luta é diária. Os filhos estão lutando. O pai está de olho. O pai sabe que você está lutando contra o pecado. Ele está olhando você. Ele está olhando para mim. No caso dos nossos irmãos aqui do primeiro século, quando este texto foi escrito, esta carta aos Hebreus, qual era a tentação? Você já sabe, era deixar o Evangelho, abandonar a fé. A tentação, a luta contra o pecado era esse, abandonar a fé em Jesus, desviar-se da trajetória da fé e abraçar o convite do judaísmo, o legalismo judaizante, aceitar o culto ao imperador romano. Enfim, irmãos, o autor nos traz aqui uma observação muito interessante. Ele diz no finalzinho do verso 4: ainda não tendes resistido até ao sangue. Significa dizer que os nossos irmãos aqui, diante do contexto de perseguição que eles estavam atravessando, muitos deles ainda não tinham chegado, apesar de toda a truculência, apesar de toda a violência do imperador de Nero e também da opressão religiosa que eles estavam sofrendo, eles não tinham chegado ainda, alguns não tinham chegado ainda ao extremo. Alguns sim, outros não. E o autor aos Hebreus está dizendo: alguns de vocês não chegaram ainda ao extremo. Alguns dos nossos irmãos, nessa batalha contra o pecado, ainda não chegaram às portas da morte. A gente viu, lendo as Escrituras, que é nessa perseguição que morrem alguns dos principais líderes da igreja. Quem foram eles dois? Quem? Paulo e Pedro. Não esquece não, irmãos. Paulo e Pedro morrem nessa perseguição aqui desta época. Eles chegaram ao extremo. Pedro, como foi? Crucificado segundo a tradição, não é? Cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Eles perderam a vida, eles chegaram ao extremo. Outros não, na luta contra o pecado. A gente vê também lá em Atos capítulo 7, Estevão chegando até o extremo. Ele perdeu a sua vida, mas não abandonou a fé. O apóstolo Tiago também,
Lá mesmo em Atos, no capítulo 13, capítulo 12, se não me engano, ele é decapitado, o apóstolo Paulo. Chegou ao extremo. Mas nem todos chegaram ali, às portas da morte. Outros nossos irmãos, no meio dessa própria perseguição, se tornaram como tochas humanas para iluminar os jardins do imperador Nero. Eles morreram, mas outros ainda não. Na luta contra o pecado, devemos estar preparados sempre para o martírio. Devemos estar preparados sempre para irmos até o extremo, caso seja necessário. Deus está nos observando. No versículo 5 e 6, o autor ele vai começar a estruturar o assunto correção divina. Olhinhos no texto. Primeiro ele vai trazer à memória dos irmãos uma citação em Provérbios. Mas antes de ele fazer essa citação de Provérbios, ele vai falar assim, veja aí, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, 2 pontos, vamos parar aqui. É um verbo aqui importante no idioma grego. Seria a palavra dialegomai. De onde vem a nossa expressão diálogo, que é traduzido aqui para nós como discorre. O autor está dizendo, ou está lembrando aos nossos irmãos, que esse diálogo, infelizmente, nós nos esquecemos. No meio da nossa luta, no meio do fogo da nossa aprovação, muitas vezes nós nos esquecemos do diálogo que discorre a nosso respeito. Muitas vezes, irmãos, nós, quando estamos sendo provados e passando pelo fogo depurador de Deus, nós esquecemos que somos filhos de Deus e que este fogo chegou para nos provar, porque o Pai que mandou, e o Pai sabe tudo o que deve fazer, e a gente esquece, e aí a gente esbraveja, a gente bufa, a gente fala mal, a gente esperneia, a gente... Ai, meu Deus! Antes de eu me acidentar, eu preocupado em estudar, fazer as coisas, tanta coisa chegando, cursilho, preparar a pregação, e a Érica me pediu, faz algumas coisas aqui em casa, arruma algumas coisas aqui, conserta aquilo ali, outro. Aí eu fui lá e fiz, arrumei e tal. Aí depois eu falei para ela assim, brincando, perdi meu dia todo fazendo essas coisas, brincando, mas sempre a brincadeira que tem tem um veneninho ali, mas ela sábia disse assim, não reclame, porque você está em condição de fazer isso. Deus te deu aí sabedoria, vigor físico, e você fez. Hoje eu não posso fazer, eu não está dando para fazer. Aí depois a gente foi trocar uma lâmpada, não foi, Levi? Ainda a gente tentou trocar uma lâmpada lá, não foi? Vai, Levi, sobe aí e tal. Eu subi também, aí eu vi que não dava para fazer mesmo. É assim, e eu estava reclamando, com as mãos perfeitas, tudo legal, e eu estava reclamando porque eu queria estar estudando, lendo. A vida não é só leitura, não. Estudar, tem outras coisas para fazer também, E quando a prova chega, a gente esquece. A gente esquece que é filho de Deus. Quando o filho começa a fazer coisas que não nos agradam, a gente esquece que é filho, que não sabe, que precisa aprender. Quando o casamento começa a desandar, a gente esquece dos votos que a gente fez. A gente não visita as coisas, hein, gente? Então, há um diálogo que depõe para nosso favor. Somos filhos de Deus, e quando a prova chegar, foi Deus que enviou, irmãos. É Deus que nos envia para nos depurar. Esse diálogo
que nós devemos fazer sempre. Lembrar nas horas de crise das nossas vidas que Deus está nos corrigindo para nosso crescimento, e nós devemos dialogar com isso. Ó Pai, foi o Senhor que enviou para o meu crescimento, então amém, estou aqui, ensina-me. A gente tem que fazer isso. A gente não pode cerrar os punhos, e não vai adiantar nada a gente dar uma de filho birrento, não vai adiantar. Adiantou, Uda, toda vez que Jéssica embirrou e você teve que chegar junto? Não adiantou, você sabia, né, Uda, como devia corrigir. Não adianta, a Uda não parou, mas Jéssica chegou na linha, e assim somos nós. Deus não vai parar, Ele é Pai e sabe como deve fazer. E nesse diálogo, irmãos, nós devemos falar: amém, Senhor, amém, meu Pai, seja feita a tua vontade, eu estou aqui e preciso aprender. Esse diálogo é instrutivo, irmãos, é corretivo, porque o pai sabe muito bem como advertir o filho. Ele jamais deixará de nos corrigir quando nós precisamos. Talvez o filho não sabe que chegou a hora da correção, e às vezes Érica já gosta de fazer isso. Os meninos, não é alegria, a gente quando congregava lá na Pituba, os meninos aprontavam na igreja aquela coisa, né? E aí Érica pegava as meninas pequenininhas, vamos aqui, levava para o banheiro, chegava lá no banheiro, fechava a porta e eles iam felizes, né? Vamos ali. Não sabe, estava aprontando, mas tinha que dar um limite. E aí chegava lá no banheiro, os meninos voltavam parecendo uns cordeirinhos. Rapaz, como seda. O pai sabe a hora que corrige. O pai está olhando para a gente, sabe quando a gente passa dos limites, irmãos, e quando deve nos corrigir. Então o autor vai fazer a citação de Provérbios, que está lá em Provérbios 3, 11 e 12, mas a gente não precisa ir lá não, porque ele está citando aqui, tá bom? E ele diz, acompanhe comigo aí a segunda parte do versículo 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimeis, quando por ele és reprovado. Está vendo? Deus olha para a gente e sabe quando nós estamos reprovados, né, Clarinha? E o que ele faz com o filho que está reprovado? Corrige. Corrige para que seja aprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que ele recebe como filho. O autor está dizendo que Deus nos corrige e nos açoita. Tem a imagem do açoite, irmãos. O autor queria que eles tivessem a imagem do açoite. Vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo e viram aqueles flagelos? A imagem é mais ou menos essa. O verbo aqui corrige, ele comunica este sentido. O pai continuamente, o verbo está na continuidade, o pai continuamente, ele está fazendo o quê? Instruindo o filho, ensinando o filho, formando o filho, treinando o filho e disciplinando o filho. É como que uma criança mesmo que não sabe se comportar direito e o pai tem que ir ali e dar os limites para ela. É isso que o verbo está dizendo, é o sentido realmente pedagógico. Deus nos trata de forma pedagógica, irmãos, para a gente aprender, para a gente crescer. Quantas correções de Deus você já teve que você aprendeu e não errou de novo? Quantas coisas nossos pais nos corrigiram e a gente não repetiu, que a coça foi firme e a gente aprendeu? É assim. Ele açoita todo filho que ele recebe. Você não era filho de Deus, você era filho do diabo. Agora você é filho de Deus quando você converteu-se ao Senhor Jesus. E Deus te recebeu.
E se ele te recebeu como filho, prepara o lombo, porque ele vai te açoitar. E não tem jeito, é o caminho do filho. Não dá para criar filhos sem correção. Não dá. Cria um filho sem correção, para você ver, vai ver o que vai dar. A correção pode ser de vários sentidos. Eu não estou dizendo só que a varinha não. Tem correção de toda forma. Cria um filho e deixa ele à vontade, para você ver o que vai dar. Filho precisa de correção. O verbo aqui, açoitar, ele transmite esta ideia aqui de severidade. Deus, quando vem nos disciplinar, muitas vezes ele será severo. Tem disciplina mais leve, mas tem também disciplina pesada, firme, severa. É o pai que faz. Então a gente sabe quando deve apertar mesmo o filho, quando ele precisa de umas palmadas a mais. Então Deus também faz isso de forma como açoite, de forma severa. A imagem aqui é de alguém sendo castigado com vara, chicotes, golpes de flagelos, provocando dores físicas. A imagem aqui de açoites é essa. E tem horas que Deus faz assim mesmo, pesa a mão mesmo, e não tem jeito. Tem como a gente gritar? Ele faz. Agora ele não faz como um algoz. Ele não faz como um capataz. Ele faz como quem? Um pai. O pai não bate no filho para matar. Ele vai na medida de corrigir. Então você não vai morrer, mas você vai ser corrigido. E pode ser até açoitado, mas a mão do pai vai vir sobre nós. E o autor está dizendo para os seus irmãos é isso. A prova que vocês estão passando e a dureza que vocês estão tendo que enfrentar é prova de Deus. É o Pai corrigindo vocês. Deus, ele sabe a medida correta de corrigir os nossos caminhos. E ele faz isso amorosamente, mesmo que seja com severidade. Se formos achados por ele reprovados, ele vai ter que tratar de nos aprovar. E ele vai apertar o cerco para nós. Veja o verso 7 e 9. O autor reafirma aos irmãos que todo filho legítimo, ele será disciplinado. Há filhos legítimos e não. E o filho de verdade, ele será, sim, corrigido. E a posição dele, você vai ver aqui, deve ser de sujeição. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, essa perseguição aí que eles se tornaram participantes, logo sois bastardos. Se vocês não estão participando disso, se vocês não estão sendo perseguidos, se vocês não estão sendo oprimidos, logo sois bastardos e não filho. A implacável perseguição era a grande prova de que eles foram gerados por Deus, de que eles eram filhos de Deus, gerados pela fé em Jesus Cristo. Então eram verdadeiros filhos de Deus e não bastardos. Um bastardo era aquele que era um filho ilegal, e na cultura greco-romana, um filho bastardo que era gerado fora do casamento legal, ele não tinha direito a nenhum tipo de regalia, a herança nenhuma. O autor está dizendo, nós não somos assim. Nós temos heranças, nós temos promessas, nós temos riquezas, por isso o Pai nos açoita. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a revelação da palavra, nós temos os mandamentos eternos da palavra de Deus, por isso o Pai nos açoita. Nós não somos bastardos, somos legítimos filhos de Deus, e como filhos legítimos e herdeiros de promessas superiores, Deus usará muitas vezes a correção disciplinar para que não percamos de vista a nossa verdadeira filiação.
Deus está corrigindo, meus irmãos, ou estava corrigindo os irmãos no primeiro século com a perseguição romana. Deus estava perseguindo os irmãos no primeiro século com a perseguição religiosa. Deus está oprimindo também muitos de nós hoje para que a gente possa se endireitar e se corrigir. E qual é o caminho que nós devemos fazer nisso? Sermos submissos. Como filhos, devemos ser submissos. Deus está fazendo o seu trabalho e nós estamos submissos e recebendo todo o bem de Deus. É o que ele vai dizer aqui no verso 9. E ele vai usar aqui, irmãos, no verso 9, a realidade de pais naturais, para trazer esse contexto para nós. Olha o que ele diz no verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? É para viver, irmãos, que Deus nos corrige. Se estávamos submissos aos nossos pais, que têm limitações, por que nós iremos nos insujeitar ao Pai Celestial, todo sábio, maravilhoso, que nos dará vida? Todo filho deve ser submisso no ato da correção. Em outras palavras, quando Deus estiver instruindo disciplinalmente nossa vida, não podemos reclamar, choramingar, esberrar, fazer calundum. Nós devemos nos submeter, porque Deus sabe o que está fazendo e a forma que Ele está utilizando. Não podemos ter aquele discurso que muitas vezes nós falamos: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não me ama mais, não vale mais a pena ser cristão, depois que eu me converti, as coisas só ficaram difíceis para mim. Nada disso, irmãos. Deus está fazendo a sua obra de nos aperfeiçoar. Os servos de Cristo se submetem à correção do Pai espiritual, e Ele está fazendo isso, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja severo. Nesta hora, o nosso lugar é a submissão. É amém, Senhor. Veja o verso 10, querido. O autor aproveita o gancho e vai linkar agora com o propósito da disciplina. Pois ele nos corrige por pouco tempo, eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Primeira coisa aqui é que os nossos pais, eles tinham limites. Eu tenho limite, vocês têm limites. Qual o limite aqui? O tempo. A gente não consegue corrigir os nossos filhos a vida inteira, né, Clem? Eles vão embora. Então, a gente tem o tempo de formar. Então, cabe aqui essa observação. Aproveite o pouco tempo que você tem. Tá bom? A gente tem pouco tempo, irmãos, para formar nossos filhos. A gente não tem a vida toda, não. Então, a gente tem um pouco tempo. Aproveita o tempo, o pouquinho tempo, forma. Então, os nossos pais, o autor está dizendo, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo, a disciplina natural dos pais, elas tinham uma ótica natural. O pai observa que o filho errou em alguma coisa, ele vai lá e corrige. Segundo o melhor lhe parecia, é o que o autor diz. O pai corrige o filho segundo o que melhor lhe parece. Em outras palavras, por fatos ordinários. E muitas vezes a gente erra nisso. A gente calcula aqui, eu disse para vocês, manhã me deu algumas surras que eu não merecia, eu não fiz, mas ela bateu, ela pensou que foi. Ela não tinha toda a visão de todas as coisas. Então tem essa limitação também. Um dia eu tomei uma surra, eu já falei para vocês aqui que disseram que eu estava pongando em um ônibus, um morcego, né? Antigamente os ônibus tinham aquele negocinho assim que o pessoal se segurava, e eu morava na Fazenda Grande do Retiro e tinha uma ladeira que para subir andando era terrível, e algumas pessoas pongavam. Eu não pongava, eu ficava com medo de cair. E porque muita família minha morava ali naquele processo, né? Aquele veio e disse, vou lá dar pongar, se amanhã me pegar, amanhã não alivia.
Mas, meu filho, pegaram e pensaram, encontraram alguém de cabelo ruivinho, pongando, pensaram que era eu. Cheguei em casa, manhã me deu uma surra. Eu disse, manhã não foi eu, manhã não foi eu, mas fulana disse que foi. Fazer o que, manhã? Tá bom, foi. Aquela sua que você vai ficando mole, vai dizer, foi. Né? Tá bom, foi, para parar logo. Não tem como ela dizer, eu não tinha quem me defender. Então tem essa limitação também. Pais têm a limitação ótica, não consegue ver tudo, muitas vezes não acerta. Tá bom, meninos? Quando vocês apanharem aí por coisa que vocês não fizeram, deixa para a próxima, tá bom? Já junta aí para a próxima. São efeitos naturais. Mas Deus não, irmãos. Deus é diferente. Deus vê além da curva. Deus não tem tempo. Deus nos disciplina, né, Carlos? Com barba, sem barba, no tempo da mocidade, na velhice. Deus é Pai o tempo inteiro. E nos disciplina de forma ilimitada. Se for necessário, quantas vezes for necessário, Ele vai fazer. Ele não tem limite de tempo. Enquanto vivermos, enquanto estivermos lutando contra o pecado, Ele estará ali nos disciplinando. Amém? E Ele vê todas as coisas, Ele faz a leitura perfeita. Ele não vai errar. Nada, irmãos, que vem sobre nós para nos corrigir, vem de forma injusta. É perfeito, Deus é perfeito. Então, irmãos, olhem no texto, veja aí o verso 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Esse é o propósito. Nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. É para sermos santos. Deus quer filhos perfeitos, maduros, por isso corrige. Quando o pai corrige um filho, é para isso, é para o filho ser exemplar. Então Deus está nos corrigindo para o nosso aproveitamento, para o nosso amadurecimento, para a vida de santificação. Este é o propósito dos açoites de Deus sobre nós. Nosso Deus está nos aproveitando, nosso Deus está nos santificando. Verso 11, irmãos. Verso 11, o autor fala de alguns benefícios que eu chamo secundários, porque o principal é nosso amadurecimento e nossa santificação. Mas tem outras coisas secundárias aqui que o autor está falando. Ele não é exaustivo, evidentemente, mas ele dá algumas outras bênçãos secundárias aqui no verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Isso, logicamente, meu irmão, ninguém recebe uma disciplina saltitante de alegria. Uma surra e fica, bate mais, maninha, tá maravilhoso aqui, tá fraco, vamos lá, aumenta isso aí. Não, a gente chora, a gente se entristece. Mas esse se entristecer aqui é muito importante, no sentido de que, se a gente tomar pelo caminho do reconhecimento, quando a gente sabe que Deus está nos disciplinando e nós nos entristecemos porque reconhecemos que é a hora de crescer, é a hora de se arrepender, é hora de se humilhar, é hora de dizer, eu reconheço, Senhor, realmente eu estava pecando, eu estava precipitado, claramente estou vendo, Senhor, que eu precisava ser corrigido. Então, amém, Senhor, cumpra o teu propósito sobre mim. Aquela tristeza vai mudando. É preciso crescer, Senhor. É preciso aprender mais sobre o perdão, Senhor. É preciso ser aperfeiçoado, Senhor. É preciso melhorar na minha conduta cristã. Eu preciso, Senhor, de mais santificação. Porque ainda eu me vejo dúbio entre as coisas santas e as coisas profanas. Então a tristeza nesse sentido, irmãos, é boa. A tristeza nesse sentido vale a pena. É bom mesmo que não haja alegria nesta hora. É bom mesmo que haja choro, lamento, humilhação, contrição, oração de arrependimento e confissão de pecado. Mas depois disso, olha os benefícios. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico,
aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça. Você vai ser reconduzido à paz com Deus. Você vai se sentir calmaria, você vai sentir serenidade, tranquilidade vai tomar conta da sua alma, convicções celestiais vão tomar parte dos seus pensamentos, e enfim você será aprovado. Amém? Então, a aprovação é boa, irmãos. Você será justificado, você receberá o justo fruto da justiça de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso prova que Deus te ama. Isso prova que você é seu filho. Isso prova que Deus tem objetivos com você, que a sua vida é parte dos planos de Deus. Então, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, traz esses conselhos para você. A minha vida está dentro de um plano eterno. Deus está me formando, me forjando e me preparando. Em virtude de tudo isso que nós estamos falando, o autor vai fechar o parágrafo falando para os seus irmãos que é hora de se levantarem e caminharem como atletas, como filhos atletas de Deus. Veja aí o verso 12. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. É como se ele estivesse olhando para os seus irmãos e estivesse vendo assim: vocês estão desanimados por toda a perseguição que vocês estão atravessando, mas vamos, levanta aí, é hora de se recompor, porque tudo isso que está acontecendo é para o bem. Então fortaleça as suas mãos. A imagem aqui é de um corredor, irmãos, de um atleta que corre. Um atleta que está correndo, quando você está fazendo a sua esteira, a mamãe de Pedro lá na esteira, né? Como é que a gente faz? A gente bota a mão aqui, né? E vai correndo. E quando a gente fica cansando, quando um corredor começa a cansar, a primeira coisa que ele faz é o quê? É baixar as mãos, né? Ele baixa os braços porque está cansado. E o que acontece com as pernas? Fica meio que trópegas. E Deus está dizendo: olha, através do servo dele, escrevendo para os seus irmãos, é hora de vocês se fortalecerem. Coloque as mãos na posição certa. Fortaleça os seus pés, porque há um caminho para se fazer ainda. Há muito que lutar, há muito que se esforçar. Então nada de se entristecer, nada de ficar aqui lamentando. Levante-se, ponha-se de pé. E é o que eu estou dizendo para vocês hoje também. Levante-se, fique de pé, se anime. Mesmo que Deus esteja sendo severo com você, fique de pé. Reconheça que Ele está fazendo tudo isso para o seu bem, mas que Ele quer você com as mãos bem posicionadas, e Ele quer você com os joelhos bem firmes, porque você tem um grande trajeto ainda para cumprir, e Ele estará com você, lhe fortalecendo. E estas provas ou esta agonia que talvez você esteja atravessando é para no final você estar bem, como um atleta, como um corredor, para vencer a corrida da fé que ele falou aqui, com os olhos no autor e consumador de nossa fé. Então faça isso, anime-se, nada de fraqueza, nada de tristeza, nada de melancolia. Olhe para o consumador da sua fé, e Ele fará com que os seus caminhos estejam aplanados, retos, onde você não vai se extraviar, onde você não vai retroceder e jamais irá desistir. Corra para o alvo, e no final cruze a linha de chegada, conclua a sua carreira, guarde a fé. Você é o legítimo Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, filhos de Deus. Senhor, quando as dificuldades vêm, o natural é a gente se queixar. Quando as coisas não estão caminhando bem, o natural é a gente se fechar em nós mesmos,
abraçar as nossas próprias razões e esquecer que é o Senhor que está tratando. Esquecemos que somos teus filhos, esquecemos que o Senhor sabe todas as coisas, esquecemos que o Senhor corrige, às vezes de forma severa, mas para o nosso bem, para que haja fruto de santidade, para que haja, Senhor, aperfeiçoamento. Ó meu Deus, no meio do teu povo, o Senhor que sonda cada coração aqui e que está olhando para cada filho, ajuda-os, Senhor, a resgatarem esse diálogo. São filhos de Deus, serão provados para que sejam achados aprovados. Por isso fortalece, Senhor, agora suas mãos, seus pés, lhes coloquem no caminho para que eles concluam até o final. Ó, eu te rogo, Senhor, faz isso, Senhor. São muitas crises que atravessamos em diversas áreas da nossa vida, mas o Senhor sabe fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, seja na vida, a vivência com os filhos, no casamento, no envolvimento com a igreja, no trabalho, aonde for, Senhor. Fortalece os meus irmãos, faz com que vejam que talvez seja a hora de se entristecer em arrependimento, onde o Senhor quebra a dureza do coração, onde o Senhor mostra que precisa melhorar, onde precisa ser aprimorado. Ó Jesus, faz isso. Nós não somos bastardos, temos, Senhor, muitas promessas, temos muita herança nos aguardando, por isso corrige-nos com a tua boa mão, e que possamos sentir o teu amor, Senhor, no meio desta disciplina, no meio desta educação que o Senhor está fazendo, que nós não venhamos cerrar os nossos punhos e nem maldizer, mas submissos, reconhecer que o Senhor está fazendo o melhor para as nossas vidas. Opera, Senhor, isto hoje, e nós certamente te bendiremos. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém.